Oi, gente, eu sou a Jennifer, esse é o Portal Literário e no vídeo de hoje eu vim trazer 6 indicações de romances que se passam em cidades pequenas. Eu gosto muito dessa temática, eu acho extremamente aconchegante quando a gente tá lendo um romancezinho com uma vibe toda pitoresca em cidadezinhas onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, tem umas fofocas aqui, umas fofocas ali, mas passa uma vibe muito gostosa de nostalgia de ver um filme na sessão da tarde, quando tá um tempo frio. Então, eu fiz essa pequena seleção especialmente para vocês com 6 romances que passam essa mesma energia de sessão da tarde gostosa. Entenderam? A gente vai começar com uma das minhas leituras mais recentes, que é Feita Pra Mim, da Lila Sage, que está sendo publicado pela Dona Paralela e já tem continuação com o nome Toda Pra Mim, que conta a história de um dos irmãos da personagem principal desse livro aqui. Aqui a gente conhece a Amy. Ela é uma amazona que cresceu no rancho Rebel Bloom de sua família, um rancho extremamente centenário com muita história e muita tradição que reside na pequena cidade de Meadowlark, que é cercado por montanhas estonteantes, cavalos, pastos verdes e bonitos, e foi onde ela teve toda a infância dela ao lado dos seus irmãos super protetores e do seu pai viúvo. Em Feita Pra Mim, a gente também conhece o Luke, que é o melhor amigo de um dos irmãos mais velhos da Amy, que nunca deu muita bola pra ela, até porque ela era a irmãzinha chata do melhor amigo dele, entendeu? Mas, quando a Amy retorna pra Meadowlark, depois de sofrer um trauma em uma das competições dela e sair de um relacionamento um pouco conturbado, por assim dizer, né? Fica meio subentendido, e ela entra no bar dele, ele fica meio assim, gente, nunca percebi que era tão bonita essa menina. E aí eles começam ali a se envolver. Tem também a questão e o fato de que o Luke, ele é o professor de equitação do rancho da família dela. Então, ele é um dos que percebe que ela não voltou da mesma forma que ela saiu. Ela voltou um pouco mais contida, ela não estava montando tanto a cavalo quanto ela geralmente monta, porque ela não podia passar muito tempo, que sem estar ali nos meios dos cavalos, a equitação era tudo para ela e do nada ela parou de fazer isso e ele percebe. Então ele se coloca à disposição para ajudar ela a superar esse trauma que ela teve, não contou para ninguém. E no meio disso eles começam a se envolver porque ele é um bonitão e ela também não fica para trás de beleza. Mas tem um pequeno detalhe, né? Ela é a irmã mais nova do melhor amigo dele, que isso já é motivo suficiente para ele falar assim, gente, em que buraco eu me meti? Em que buraco eu me meti? Eu gosto muito da imagem que esse livro remete a gente, é um lugar relaxante, onde a gente encontra refúgio, né? Meadowlark e o rancho de Rubber Blue, ele é um local onde a Amy, ela encontra ali o seu refúgio, mesmo depois de tudo que aconteceu para ela. E a gente consegue ver isso aqui nesse livro, a gente consegue visualizar bem esse ambiente muito gostosinho e muito instigante, né? A gente quer largar tudo e partir pro meio do mato. Só tem um problema, esse livro ele é muito pequenininho, ele é muito curtinho, então eu acho que dava para se aprofundar um pouco mais na história dela, nas mágoas dela, nesse problema que ela teve com o trauma que ela sofreu na competição e do ex dela, mas não deixa de ser uma história muito gostosa de ler, que você lê rapidinho uma tarde ali. Tem um plus a mais, né, já que o Luke, ele é aquele estereotipo de cowboy de cidade pequena, aquele bad boy, bonitão, que é tipo um faz tudo e todas as meninas caem matando desde sempre. Então, assim, é a perfeita receita para você pegar em uma tarde que você tá aí sem fazer nada e você precisa ler um clichêzinho gostosinho, com personagens clichês, com um romance levemente com o gato, porque eles não se bicam tanto assim, né? Ela sempre achou que ele fosse um galinha, e ela também é muito desbocuda desde sempre, então ela sempre irritou ele desde pequena. Mas, gente, é uma delicinha. Foi 3 estrelas e meia pra mim, foi uma leitura que super vale a pena. E a continuação eu ainda não li, mas já está na minha lista de leituras e no meu carrinho na Amazon.
Ainda na temática de cowboys, mas a gente vai pegar outra subcategoria de cowboys. Aqui a gente vai falar em um cowboy de rodeio em Sem Defeitos da Elza Silver, que é uma série que tá saindo aí pela Arqueira e já tem 2 volumes publicados aqui no Brasil e faz muito sucesso na gringa. A gente tem o cowboy de rodeio, que eu vou me recusar a pronunciar o nome dele porque eu não faço a mínima ideia de como se pronuncia, e a filha do agente dele, a Summer. E como é que esse relacionamento se desenvolveu? Depois que este cowboy falou algumas coisas que não devia em uma coletiva de imprensa e pegou mal com os patrocinadores e se meteu em uma briga, o agente dele precisa melhorar a imagem dele até o final da temporada de rodeio, porque não importa o quão talentoso ele seja, ele precisa de patrocínios. Então ele desloca a filha dele para ser a babá do boy, entendeu? E apesar dele não concordar de que precisa de uma babá, ele achar ela irritante, ele não consegue deixar de notar as suas calças coladinhas, o seu carisma, entendeu? A beleza dela, e ele fica meio balançado pela filha do agente dele. Porque, mais uma vez, a gente tem um relacionamento que não deveria estar acontecendo, você tem alguns problemas, né? E a Summer, apesar de ter os mesmos sentimentos ali por ele, ela meio fica com o pé atrás, porque ela já foi magoada e ele também tem uma imagem a zelar e ela não pode ir contra o trabalho dela. O trabalho dela é meter, melhor, é tirar ele das polêmicas, entendeu? Fazer com que ele passe a temporada do rodeio sem se meter em mais nenhuma polêmica e perca nenhum patrocínio. E se envolver com a filha do agente dele, eu acho que não é o caminho mais indicado quando você quer evitar estar nos holofotes da maneira errada, né? Sem Defeitos é um pouquinho mais animado, tem ainda essa temática de cowboys de cidade pequena onde todo mundo se conhece, mas ele é um pouco mais intenso e as continuações, eu vou ser bem sincera, eu tô mais instigada pro segundo volume, né, dessa série que também já está lançada aqui no Brasil, que é Sem Coração. Por quê? Porque aí a gente tem um pai solteiro, e aí já me agrada, já fica uma temática um pouco mais diferente, entendeu? Mas a gente vai ficar aqui primeiro somente com a indicação de Sem Defeitos, saindo um pouco dessa temática de cowboys e indo mais pro lado marítimo. A gente tem um Capitão Ranzinza e uma It Girl de Los Angeles. E aconteceu naquele verão da Tessa Bailey, que está saindo pela Intrínseca, que foi um grande sucesso no TikTok uns meses atrás. A gente tem a Piper, que é uma It Girl, entendeu? Uma garota do momento, em Los Angeles, e em uma noite que ela deu uma enchida na cara de cachaça e levou um fora do namorado dela, ela acabou se metendo em uma invasão de domicílio. E o padrasto dela falou assim, gata, não dá mais, entendeu? Vamos ter limites. Então ele cortou metade do dinheiro dela, pegou a bonitinha e colocou pro meio de uma cidade com 2.000 habitantes para poder administrar um bar, uma espelunca que o pai dela deixou para ela, e ver se ela adquire um pouco de juízo. Um pouco. Wester Point é uma cidade marítima, pesqueira, acho que é a palavra mais certa, e é onde mora o rabugento charmoso, tá? Palavras da Piper, não minha. Capitão Brandon. Brandon tá certo de que a Piper não vai aguentar uma semana no meio do nada e que vai voltar correndo para a cidade dos anjos. Mas ela, filho, é osso duro de roer, entendeu? Porque ela sobreviveu na alta sociedade de Los Angeles. Ela consegue sobreviver a tudo, então ela coloca o pé ali e bate e fala, eu não vou sair, eu vou passar por tudo isso, entendeu? Eu vou fazer esse bar dar certo e vou calar a boca desse capitão bonitão, que pelo amor de Deus que é um bonito, mas ele também é insuportável, mas eu vou calar a boca dele. E aí ela se empenha em fazer esse bar dar certo, essa herança que o pai dela deixou pra ela dar certo, e no meio de tudo isso, no meio desse romance cão e gato que a gente tem, ela meio que se encontra nas memórias do passado dela com o pai dela, das pessoas que estão ali nessa cidade, e meio que coloca em jogo se todo o glamour da vida movimentada de Los Angeles realmente vale tudo isso que ela achava que valia. E traz uma nostalgia muito deliciosa, a gente já imagina uma loira no salto que tá com a sua bolsa da Prada e
alguém, um carro, uma caminhonete deixa ela no meio do nada e ela acaba ali esbarrando com o bonitão ranzinza da cidade. Eles começam ali a se alfinetar um do outro e no final ela vê que a vida dela é muito mais do que só ostentar por aí e decide largar tudo e ficar nessa cidade, entendeu? Isso acontece? Você vai ter que ler pra você saber. Tá bom que eu não vou estar lançando spoiler aqui, eu só vou dar as indicações para vocês. Saindo do clima quente, indo para um clima um pouco mais frio, a gente vai para as Ilhas Escocesas, com A Pequena Ilha na Escócia, um romance da Jenna Colgan, que faz parte de uma coleção de vários romances que ela lança pela Arqueiro. A gente tem uma gata. Eita, gente, que isso? Que isso? Tudo bom? Você vai me deixar gravar no seu tempo, Diva? Eu nem tenho compromisso. A gente nem que a gente espera, não tem problema. Se ser bonita assim, direito seu, né? Vamos tirar daqui antes que ela vá na câmera. Ai, gente, essa é a Sofia. Miau. Onde foi que eu parei? Ah, é. Altas Ilhas Escocesas, com a Pequena Ilha na Escócia, um romance da Jenna Colgan, que faz parte dessa coleção que a Arqueiro lança de romances como A Chocolateria em Paris, O Café em Londres. Todos esses romances com capas fofinhas são dessa mesma linha de pensamento. A Flora Mackenzie, ela tem passado os últimos anos da sua vida fugindo da pacata Moor, a ilha onde ela cresceu e viveu por bons tempos, até a vida adulta. E onde todo mundo sabe quem ela é, sabe o que ela fez, o que ela deixou de fazer, conhece a família toda dela, e isso acaba se tornando um pouco sufocante, então por isso que ela tá sempre tentando manter distância desse local onde ela não tem tanta privacidade quanto ela queria, onde ela fica ali vendo erros do passado sucessivamente. Atualmente, ela trabalha em Londres e é apaixonada pelo chefe dela, mas quando o escritório dela manda ela de volta para essa ilha por conta de um cliente, ela tem que enfrentar algumas coisas que ela tá fugindo há muito tempo e tem também fazer Jesus, a palavra fugiu. Malabarismo com os seus irmãos, que são, vamos colocar aí palavras dela, incapazes de realizar uma tarefa doméstica simples, e o seu pai, e se redescobrir, né? Descobrir coisas que ela pensava que estava muito perdido, relacionada à culinária também, e ver se ela realmente quer voltar para Londres, se ela realmente quer deixar essa ilha no passado e apagar de vez esses momentos onde tem todas essas pessoas que a conhecem desde quando ela nasceu e sabem quem ela é ou quem ela foi. Então a gente tem aí um livro muito focado em redescobrimento, em se encontrar mesmo depois de mais velha, assim, depois de adulto. Eu acho que muitos romances da Jenna têm essa pegada, né, viajante, em se passar em vários locais diferentes, em vários países diferentes, países muito turísticos, em locais muito turísticos, que a gente fica ali meio preso no ambiente, na ambientação do que está acontecendo. A nossa quinta indicação, a gente ainda mantém essa linha de redescoberta, né, de autoconhecimento, com uma das autoras mais panfletadas, assim, pela Paula Alexander, que é a Brittany C. Cherry, com Tempestades do Sul, que faz parte da saga Búrsolas, que sai pela Record, acho que sai pelo selo da Record. Tempestades do Sul dá início a essa quadrologia, pelo que eu me lembro, e ela conta a história da Kennedy, uma mulher que veio aí de um casamento fracassado e de vários traumas que essa relação trouxe para ela, e ela se mudou para Heavenbower. Gente, por que nome de cidade pequena? Ele é gigantesco. Ela se mudou para essa pequena cidade com a irmã dela em busca, minha gata de novo, em busca de se curar desses traumas e desses acontecidos que ela teve nesse relacionamento. E aí, ela acaba nos braços do bad boy da cidade, de outra pessoa que aparentemente é incompreendida aí nessa cidade, que é o Jess.
O Jazz e a Kennedy, eles já se conheciam, só que eles se conheciam, acho que do ensino médio, do acampamento de verão que aconteceu muitos anos atrás, e eles eram pessoas completamente diferentes do que são hoje em dia. Hoje em dia ela é marcada por muitos traumas e muitas mágoas, e ele também, então ele se tornou uma pessoa mais fria, mais introvertida, mais fechada ali, que fica meio que às margens dessa comunidade. Então, um no outro, eles encontram um acolhimento, né? Um ombro amigo, e meio que desenvolve aí essa relação que é colocada à prova por conta de alguns erros e acontecidos e pessoas do passado deles. É um livro um pouco mais denso, né, do que os primeiros, mas ele traz essa temática de autodescoberta, é uma temática um pouco mais adulta, né? Os livros da Britney Charity, eles variam muito, ela lança uma fantasia ali, um romance um pouco mais choroso aqui, uma comédia natalina ali, e aí é uma das sagas bem famosas dela, e ela quer aparecer, gente, ela quer atenção. E para finalizar, para tirar um pouco esse clima mais denso que ficou dessas últimas duas indicações que a gente trata de assuntos um pouco mais pesados, a gente tem um romance natalino. É maio, final de maio. E se eu quiser indicar um romance natalino, eu vou indicar um romance natalino. Vão fazer o quê? Me processar? Não vão. A gente tem Um Namorado de Natal, da B.K. Barson, que veio aí pela Verus. Fazia muito tempo que eu não via o catálogo de lançamentos. Eita, chutei a câmera. O catálogo de livros de romance da Verus. E eu devo dizer que está uma delicinha. Tem vários romances muito legais. E Um Namorado de Natal, ele faz parte também de uma coletânea, de uma série de livros com capas muito bonitinhas que vai estar aparecendo aqui para vocês. Todas elas eu acho bem lindas. Mas eu só vim falar do primeiro livro. No primeiro livro a gente tem a Estela, que tem uma fazenda de árvores de Natal à beira da falência, né? E aí ela se inscreve em um concurso de uma influenciadora falando que administra essa fazenda com o namorado dela e que é um ótimo destino romântico para casais no Natal e não sei o quê. Só que tem alguns detalhes. Não é um ótimo destino romântico para casais no Natal, porque a fazenda está infestada de guaxinins caindo aos pedaços e uma loucura, e ela não tem namorado. Então como é que ela administra isso daí um namorado? E quando o melhor amigo dela, o Luca, passa lá para tomar um chocolatinho quente, ele vai e sai com o chocolate quente, uma fazenda para administrar e a melhor amiga dele como namorada, tudo bom? Tá bom, vocês querem mais. A gente vai fechar essa lista com Friends to Lovers, que eu particularmente prefiro até mais em alguns casos do que Oremy to Lovers. Então, nesse livro a gente tem uma comédia romântica natalina, muito divertidinha, muito engraçadinha, com aquele problema, né, de amigos para amantes, mas se eu falar que eu gosto dela e dele de verdade, a nossa amizade vai acabar, não sei o que, toda essa pequena tensão, que é, assim, um primor. Gente, é muito bom, é bem rapidinho, bem legal, e finaliza essa lista com romances de cidades pequenas, com grande estilo, né, um romance natalino, que é sempre um bom momento para você ler um romance natalino, porque em algum lugar no mundo vai estar nevando, vai estar com vibe de Natal, que a gente vê nos filmes da Netflix. Então, se é maio, não importa, você pode ler os seus livros natalinos. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui embaixo, me conta o que você achou. Se você ainda não leu, pode colocando aí na sua lista. Eu vou linkar cada um deles aqui no primeiro comentário para você adicionar no seu carrinho. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like e um beijo. Até a próxima.